Bom, continuamos examinando, né, como se obtém a renda mensal dos benefícios, que são calculados com base no salário de benefício. Já vimos que o auxílio-doença é calculado mediante a aplicação de um percentual de 91% sobre o salário de benefício. A aposentadoria por invalidez, eu aplico 100% no salário de benefício. A aposentadoria por idade, sobre o salário de benefício, eu vou aplicar 70% mais 1% a cada grupo de 12 contribuições. Muito bem, no caso da aposentadoria por tempo de contribuição, nós vamos ter, no caso da mulher, quando ela tem 30 anos de tempo de contribuição, sobre o salário de benefício, nós aplicamos 100% do salário, né, sobre o salário de benefício 100%. No caso do homem, quando ele tem 35 anos de tempo de contribuição, sobre o salário de benefício, nós aplicamos também um percentual de 100%. Professor e professora de ensino infantil, fundamental ou ensino médio, eu vou ter, no caso do professor, a exigência de 30 anos de tempo de contribuição. Da professora, 25 anos de tempo de contribuição, tem que ser de efetivo exercício em função de magistério na educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, como é que nós vamos calcular? A partir do salário de contribuição, eu calculo o salário de benefício e sobre esse salário de benefício nós vamos aplicar um percentual que nos dá a renda. No caso da aposentadoria por tempo de contribuição, esse percentual é de 100%, tá? 100%, e a grande coisa para nós lembrarmos aqui é que esse salário de benefício é sempre a média vezes o fator. Então quer dizer que o homem com 35 anos de tempo de contribuição tem 100% do seu salário de benefício calculado aqui como renda da aposentadoria. A mulher, aos 30 anos de tempo de contribuição, vai ter 100% do salário de benefício. A professora, primeiro professor aqui, 30 anos de tempo de contribuição em atividade de magistério, 100% do salário de benefício. Professora, 25 anos de tempo de contribuição, 100% do salário de benefício. Quer dizer que eles só se aposentam quando eles têm esse tempo completo, isso é verdade, tá? É verdade. Se eles tivessem menos tempo, por exemplo, se o homem tivesse 30 anos de tempo de contribuição, ele poderia hoje se aposentar proporcionalmente, aplicando um percentual menor? Não. A mulher, se tivesse 25, poderia proporcionalmente se aposentar com um percentual menor? Também não, tá? Não existe mais a aposentadoria por tempo de contribuição proporcional. Apenas para aqueles segurados que já eram filiados à Previdência Social antes da emenda constitucional número 20, se assegurou a aposentadoria por tempo, né, de serviço, que virou aposentadoria por tempo de contribuição proporcional, mediante o pagamento de um pedágio de 40% do tempo que faltava para se aposentar em 16 de dezembro de 98, e também fazendo-se aí um cálculo proporcional. Mas é uma regra de transição apenas para segurados antigos no regime geral, anteriores à emenda, seu ingresso é anterior à emenda constitucional número 20 de 98. Quem ingressa a partir da emenda 20, se vai se aposentar por tempo de contribuição, será somente nessa condição, tá? Tempo de contribuição tem que ser o total, tá, do tempo. 35 para o homem, 30 para a mulher, 30 para o professor e 25 para a professora. O artigo 39 continua determinando os percentuais, agora com a aposentadoria especial. Então, a aposentadoria especial, nós calculamos o salário de benefício e em cima do salário de benefício nós vamos aplicar um percentual previsto na lei para obter a renda. No caso dessa aposentadoria especial, o percentual é de 100%. E lembrar
que o salário de benefício é tão somente a média dos 80% maiores salários de contribuição, né? Salário de 80% do período contributivo correspondendo aos maiores salários. No caso do auxílio acidente, nós vamos ter 50% do salário de benefício. Então, aqui seria assim, né? Eu tenho, né, o valor da renda do auxílio acidente correspondendo a 50% do salário de benefício. Só que, em vez de ir direto fazer isso daqui, salário de contribuição gera salário de benefício, que gera a renda, a gente vai ter uma outra forma que eu vou explicar aqui adiante. Então, deixa eu ver se eu deixei quadrinho em branco. Não, tá? Então, não é só isso, porque eu tenho que fazer um caminho mais longo. Vamos lá, vamos ver se eu consigo fazer aqui o caminho mais longo. Vou apagar, porque eu não vou diretamente para essa forma de cálculo aqui. Eu vou sim usar o salário de benefício, mas a grande coisa a lembrar aqui que é o salário de benefício do auxílio doença que o precedeu. Sempre, gente, antes de um auxílio acidente, o segurado recebeu por um período o benefício de auxílio doença. Então, vamos aqui. Temos um segurado que sofreu um acidente, certo? Vamos dizer que seja um trabalhador avulso. O trabalhador avulso vai direto para a Previdência receber o auxílio doença. Ora, se ele recebe auxílio doença, é porque aqui, nesse momento, eu tive que calcular um SB, sobre o qual eu vou aplicar 91% e obter a renda desse auxílio doença, ok? Quando chega bem aqui nesse momento, que vamos dizer que ele vai ter a alta do auxílio doença, ele vai ser autorizado a retornar à atividade e aqui vai cessar o auxílio doença. Muito bem. Retorno à atividade e cessa o auxílio doença. Bom, se o quadro aqui é de lesão consolidada com sequela definitiva, que provoca a redução, vocês lembram disso, a gente já fez em outra aula, provoca a redução da capacidade de trabalho, da capacidade laboral, nós sabemos que o nosso segurado, ele vai passar a receber daqui para frente o benefício de natureza indenizatória, chamado de auxílio acidente. Vai ficar recebendo esse auxílio acidente até se aposentar. Muito bem. Só que como é que eu calculo o auxílio acidente? A gente sabe que é 50% do salário de benefício. Só que o salário de benefício que eu vou usar é esse aqui. Esse salário de benefício eu trago para cá, devidamente atualizado, e é sobre esse salário de benefício que eu estou tomando emprestado aqui do auxílio doença, salário de benefício esse devidamente atualizado, que eu vou calcular o auxílio acidente. Então, eu trago esse SB para cá, ele vai ser um SB atualizado, e sobre esse SB eu aplico 50%. Então, o mesmo SB que eu utilizei lá atrás para calcular o auxílio doença, eu vou utilizar agora para calcular o auxílio acidente, tá certo? Então, vamos ao nosso próximo quadro. Então, para os segurados especiais, vejam, é garantida alternativamente a aposentadoria por idade ou por invalidez,
o auxílio doença, o auxílio reclusão ou a pensão por morte no valor de um salário mínimo. Quando é que eles têm esse benefício assim no valor de um salário mínimo? Quando eles comprovem o exercício de atividade rural pelo número de meses que eu exijo para os outros como carência. Então, se eu exijo 180 contribuições para os outros para se aposentar por idade, para ele eu vou exigir 180 meses de atividade rural. Bom, também a outra alternativa é ele obter benefícios que são benefícios garantidos aos demais segurados, se ele contribuir facultativamente. Então, o segurado especial que opte por contribuir facultativamente, de acordo com o disposto lá no artigo 200 do regulamento, parágrafo 2º, que a gente vai examinar adiante, esse segurado especial, contribuindo facultativamente, ele vai ter benefícios calculados se fazendo média. Salário de contribuição, que ele escolheu contribuir sobre salário de contribuição, gera salário de benefício, que gera renda. E esse salário de benefício eu vou usar os 80% maiores salários, né, do período. Vamos lá. O valor mensal da pensão por morte ou do auxílio reclusão vai ser 100% do valor da aposentadoria que o segurado recebia. Então, o segurado aposentado falece, vai ser calculado uma pensão correspondendo a 100% do valor da aposentadoria. Ou seja, o valor da pensão vai ser o mesmo valor da aposentadoria. Agora, aqui nós vamos descobrir que esse dispositivo ele contém uma incorreção que vai ser corrigida mais adiante no próprio regulamento. Quando eu tenho segurado aposentado, que ele é recolhido à prisão, qual é o valor do auxílio reclusão da família, do dependente? 0. Por que é 0? Porque o fato dele ser preso não tira dele o direito de continuar a receber a aposentadoria. Então, a Previdência segue pagando a aposentadoria ao segurado, ainda que ele esteja preso, e será essa aposentadoria que vai manter a família dele. Então, o segurado preso só deixa o dependente recebendo o auxílio reclusão se ele não recebe benefício da Previdência, não está recebendo aposentadoria, não está recebendo auxílio doença. Um segurado, quando ele é preso recebendo auxílio doença, primeiro tem que cessar o auxílio doença para depois a família poder entrar com requerimento do auxílio reclusão. E se é um segurado aposentado que foi preso, o dependente entra com o pedido de auxílio reclusão, vai ser indeferido, porque não tem direito a receber auxílio reclusão o dependente de um segurado que já recebe da Previdência a aposentadoria. Agora, o que acontece se vem a falecer ou é preso um segurado que ainda não tinha se aposentado? Aí o valor da pensão vai ser calculado se fazendo primeiro o cálculo de uma aposentadoria por invalidez, porque o valor dessa pensão vai ser o valor da aposentadoria que ele teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data do seu falecimento. Então, o que eu faço? Está aqui a data do óbito, tá? O óbito aconteceu aqui. Nesse momento, eu faço de conta que calculo uma aposentadoria por invalidez. Ele morreu sem estar aposentado. Porque se ele tivesse aposentado, o valor da pensão seria o valor da aposentadoria. Então, se deu o óbito de um segurado não aposentado, eu faço de conta que calculo para ele uma aposentadoria por invalidez. Esse valor da aposentadoria por invalidez, valor obtido vai ser o valor da pensão por morte. 100% desse valor vai ser o da pensão por morte. Então, eu posso afirmar que a pensão aqui foi calculada nas duas situações em cima de uma aposentadoria. Se um segurado aposentado falece, o valor da pensão é o valor da aposentadoria. Se um segurado não aposentado falece, tá? O valor da pensão vai ser 100% de uma aposentadoria por invalidez a que ele teria direito caso tivesse, se aposentando na data do óbito, tá certo? Então, vamos lá. Nós temos aqui, tá? A questão de se na data do óbito ele estiver recebendo a aposentadoria e auxílio acidente. Mas pode acontecer isso só se for um segurado, que
ele se aposentou em período anterior, aonde isso ainda era permitido por lei, tá? Nós sabemos que atualmente, quando o segurado se aposenta, ele não pode continuar recebendo junto com a aposentadoria o auxílio acidente, que o auxílio acidente, ele inclusive entra para compor o cálculo do salário de benefício e da renda da aposentadoria. Então, se eu tenho um segurado antigo que recebia, ainda por conta, né, do direito adquirido no momento anterior, a aposentadoria mais o auxílio acidente, o que vai acontecer aqui? O que passa para a pensão? 100% da aposentadoria vai passar para a pensão, não é? Então, a pensão por morte corresponde ao valor de 100% da aposentadoria. O auxílio acidente pode passar? Não, ele não passa. Então, a pensão é calculada tão somente em cima do valor da aposentadoria, não incorporando o valor do auxílio acidente, ok? Vamos lá. Vamos ver o que mais que temos aqui. Após a cessação do auxílio doença decorrente de acidente de qualquer natureza ou causa, tendo o segurado retornado ou não ao trabalho, se houver agravamento ou sequela que resulte na reabertura do benefício, a renda mensal será igual a 91% do salário de benefício do auxílio-doença cessado, corrigido até o mês anterior ao da reabertura do benefício pelos mesmos índices de correção dos benefícios em geral. Então, vamos ver aqui. Um indivíduo, tá? Ele tinha um auxílio... Perdão. Vou aqui colocar diferente. Ele, né, tinha, né, um problema de saúde, ficou incapaz, deixa eu voltar aqui, tá? Ele fala em cessação de auxílio-doença decorrente de acidente de qualquer natureza. Então, vamos voltar aqui. Então, esse indivíduo, tá? Ele foi um acidente, não foi um problema de saúde. Vamos concentrar aqui. Nesse caso, se ele é um avulso, por exemplo, tá? Ele tem de imediato o auxílio-doença. Vamos ver se ele fala aqui, tendo segurado, retornado ou não. Pode ser um avulso, não fala só de empregado, não. Então, ele tem aqui o recebimento de um auxílio-doença, porque ele ficou incapaz para o trabalho em decorrência desse acidente. Quando é bem aqui, ocorre o retorno à atividade. Ele retorna à atividade porque ele ficou bom. Se ele tiver uma recaída pela mesma doença, ele trabalhou, quando é bem aqui, tá? No intervalo inferior a 60 dias, ele tem uma recaída, provocada ainda pelo acidente, ele tem problemas, não pode voltar ao trabalho, não pode continuar a trabalhar. Se o intervalo entre o retorno e a recaída está dentro de 60 dias, o que vai acontecer aqui, tá, é uma reabertura do auxílio-doença que tinha cessado. Aqui tinha cessado, né? Ele retornou à atividade, cessa o auxílio-doença. Mas como um tempo depois ele teve uma recaída, vai haver a reabertura do auxílio-doença. Ora, quando ele se afastou a primeira vez, que recebeu esse auxílio-doença aqui, o que se fez? Aqui, para ele ter o recebimento do auxílio-doença, foi feito o cálculo de um SB, sobre o qual a gente aplicou 91%, e deu a renda desse auxílio-doença. Quando eu for reabrir esse auxílio-doença, ou seja, ele vai continuar aqui afastado, recebendo o auxílio-doença. E esse auxílio-doença se considera que ele é uma simples reabertura do auxílio-doença anterior, não é um novo auxílio-doença. Como é que eu calculo esse auxílio-doença aqui? Esse auxílio-doença aqui, eu vou pegar esse SB aqui, atualizo,
pelos mesmos índices que foram usados para reajustar benefício, e esse SB atualizado aqui vai ser objeto de aplicação de 91% para eu encontrar esse novo valor de renda de auxílio doença, tá? Vamos ver se temos mais alguma coisa. Não, aqui nós vamos então, é no de cima, né, Roberto, aqui? Que eu fecho, vamos ver. Então, vamos agora para as disposições contidas na instrução normativa. Vamos lá. Então, aqui, nós então já vimos a renda mensal do benefício, que começa lá no artigo 33 da Lei 8.213. Já vimos as disposições, né? Vamos passar disso tudo que a gente já conhece, sobre renda mensal que se encontram lá no artigo 35. Só vamos voltar, eu não sei se eu coloquei aqui, não, fui direto para a instrução normativa. Só vamos ver aqui uma situação, tá? Que é o seguinte, aqui a gente aplica percentuais, não é verdade? Para chegar do salário de benefício na renda. Então, qual é o percentual que eu aplico para achar um auxílio doença? 91%. Um auxílio acidente, 50% sobre o salário de benefício do auxílio doença que o antecedeu. A aposentadoria por idade, 70% mais 1% por grupo de 12 contribuições, ok? E os demais? Os demais benefícios eu aplico 100%. Então, aqui eu tenho o auxílio doença, tá? Aqui eu tenho o auxílio acidente. Aqui eu tenho a aposentadoria por idade. E nos demais casos, que são as aposentadorias por invalidez especial, tempo de contribuição, eu aplico 100%. E a pensão por morte, o auxílio reclusão, não tem um percentual para ir diretamente para elas. A pensão por morte é 100% da aposentadoria que vinha sendo paga ao segurado. Tá? E atenção, nunca haverá conversão automática de aposentadoria em pensão, porque a aposentadoria é do segurado e a pensão é do dependente. No caso de um segurado não aposentado, se ele vem a falecer, faz-se de conta que calcula para a data do óbito uma aposentadoria por invalidez, a que ele teria direito. O valor que der a aposentadoria por invalidez será o valor da pensão. Auxílio reclusão. Calcula-se na data da reclusão um valor de aposentadoria por invalidez a que o segurado teria direito caso se aposentasse naquela data. O valor que der será o valor do auxílio reclusão. Então, vamos lá. Bom, o artigo 35 do regulamento nós já vimos e agora nós vamos iniciar o exame da instrução normativa número 45. E essa instrução, ela já começa repetindo uma coisa que a gente esgota em salário em alguns minutos, tá? Em 2 minutinhos. Se um benefício substitui a renda, o salário de contribuição do trabalhador, tá? Vai ser um valor mínimo de salário mínimo. E o valor máximo vai ser o teto do regime geral. Exceções, salário maternidade, que de empregada e avulsa tem o teto diferente, lá do artigo 37, subsídio do ministro do Supremo, e no caso da aposentadoria por invalidez, quando o segurado precisa dos cuidados permanentes de outra pessoa, ele vai ter direito a receber um adicional de 25%. Somando a aposentadoria com o adicional de 25%, poderá ser superior ao teto. Se o segurado exercer mais de uma atividade, tá? Vai se conceder auxílio doença em relação à atividade para a qual ele estiver incapacitado. E não para a outra se ele tem condição de exercer a outra atividade. Vocês lembram de um exemplo de uma aula anterior? Tem uma moça que ela é professora de balé e professora de inglês. Quebrou a perna, está incapacitada para a atividade do balé, mas tem condição de dar aula de inglês. Ora, eu vou calcular o auxílio doença somente em relação à atividade do
balé, levando em conta o salário do balé. Se esse auxílio-doença, relativamente a apenas uma das atividades, der inferior ao salário mínimo, mas juntando com a remuneração que ela tem da atividade de aula de inglês, resultar num mínimo de salário mínimo, tá ok. Então, o auxílio-doença poderá ser inferior ao mínimo. Então, na hipótese do segurado exercer mais de uma atividade abrangida pelo regime geral, o auxílio-doença ele vai ser concedido em relação à atividade para a qual ele estiver incapacitado. Podendo, nesse caso, como ele tem, um cálculo somente relativo a uma atividade, a pessoa continua recebendo a remuneração da outra atividade, podendo o valor do benefício ser inferior ao salário mínimo, desde que o valor desse benefício, somado às demais remunerações, resulte em valor superior a salário mínimo. Vamos lá. O segurado contribuinte individual e facultativo que contribuam com a alíquota de 11% vai ter a renda mensal inicial apurada nas formas dos artigos 174 ou 175. Então, aqui vamos entender os casos de contribuinte individual e facultativo contribuindo com 11%. Quem contribui com 11% sobre um salário mínimo, na condição de contribuinte individual por conta própria ou de facultativo, são aquelas pessoas que optaram pela chamada inclusão previdenciária e abrem mão da aposentadoria por tempo de contribuição e terão os benefícios calculados no valor de um salário mínimo, tá? Então, a Lei 8.212, eu trouxe para vocês, tá? O artigo 21, parágrafo 2º. Ela fala da contribuição do individual e do facultativo. Em geral, se não estão na inclusão previdenciária, eles contribuem com 20% sobre o respectivo salário de contribuição. E esse salário de contribuição vai variar entre o salário mínimo e o teto. E esses indivíduos que contribuem com 20% sobre o seu salário de contribuição, eles vão ter os benefícios calculados com base, quando são benefícios com base no salário de benefício, eu vou fazer essa média dos 80% dos salários do período, Então, se ele tem um período contributivo de 200 meses, eu pego, 80%, 160 meses, e quais que eu escolho? Exatamente aqueles 160 meses que têm os maiores salários de contribuição. Agora, quando eu tenho um indivíduo contribuindo com 11% sobre o limite mínimo mensal do salário de contribuição, que é, no caso, um salário mínimo, ele vai ter benefícios no valor de um salário mínimo. Então, é de 11% sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário de contribuição, a alíquota de contribuição do segurado contribuinte individual que trabalha por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou equiparado, e do segurado facultativo que optarem pela exclusão do direito ao benefício da aposentadoria por tempo de contribuição, tá? No artigo 185, eu tenho o cálculo dos benefícios usando os percentuais que a gente já conhece. Auxílio-doença, a renda do auxílio-doença é 91% do salário de benefício. A aposentadoria por invalidez é de 100% do salário de benefício, ou de um salário de benefício calculado só para a aposentadoria por invalidez, quando o indivíduo vai direto para a aposentadoria por invalidez, porque é constatado de imediata a incapacidade permanente, ou então vai ser 100% do salário de benefício atualizado do auxílio-doença que antecedeu essa aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por idade é 70% do salário de benefício, mais 1% dele por cada grupo de 12 contribuições mensais, até um máximo de 30%. Já vimos isso. No caso da aposentadoria por tempo de contribuição, a mulher com 30 anos de tempo de contribuição, o homem com 35 anos de tempo de contribuição, professor com 30 anos de tempo de contribuição, professora com 25 anos de tempo de contribuição, sendo que para os professores tem que ser
contribuição em atividade de magistério no ensino infantil, fundamental ou médio, tá? Eu vou aplicar sobre o salário de benefício desses segurados um percentual de 100% para chegar na renda da aposentadoria por tempo de contribuição. Lembrando que o salário de benefício da aposentadoria por tempo de contribuição será sempre a média dos salários vezes o fator previdenciário. No caso de aposentadoria especial, 100% do salário de benefício, auxílio acidente, 50% do salário de benefício. Mas de que salário de benefício? 50% sobre o salário de benefício do auxílio doença que antecedeu o pagamento desse auxílio acidente. Eu atualizo o salário de benefício do auxílio doença e esse salário de benefício atualizado servirá também para calcular o auxílio acidente. Então, seria o seguinte, um mesmo salário de benefício vai me servir para aplicar 91% e chegar na renda do auxílio doença. Esse salário de benefício atualizado vai me servir para aplicar 50% e chegar na renda do auxílio acidente. Então, o mesmo salário de benefício serve para calcular o auxílio doença e, posteriormente, se for o caso, o auxílio acidente. Só que, como sempre tem um período entre a concessão do auxílio doença e a posterior concessão do auxílio acidente, eu tenho que atualizar o salário de benefício. Bom, o valor da renda mensal da aposentadoria proporcional prevista no inciso 2 do artigo 223. Isso, gente, fica para a próxima aula, tá?